Certamente não vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre a primeira turma do curso de Comunicação Social. Outras entrevistas virão a partir do momento em que se lançar um livro sobre o ensino de jornalismo no Ceará, agora em dezembro, um livro coordenado pela professora Dizia Sá, com o depoimento de vários ex-alunos, e a mim coube falar um pouco sobre o início, sobre a primeira turma. O curso foi criado em 65, e em 3 de março de 66, no 5º andar da Associação Cearense de Imprensa, nós começamos a frequentar o curso de jornalismo. Éramos 20 alunos para 35 vagas que foram oferecidas, e no final das contas, em 69, terminaram apenas 5. Era uma turma autossuficiente, vou lhe dizer por quê. Porque eram pessoas já de uma certa maturidade, que já estavam com outras atividades no magistério, principalmente no magistério. Penso que a maior parte no magistério, ensino fundamental, no magistério de ensino médio, e então eram pessoas... Me lembro bem que no decorrer do curso nós tivemos a ousadia para a época de dizer para o coordenador que nós não queríamos 2 professores. Então nós reivindicamos a substituição e eles foram substituídos. Entendeu? Então era uma turma meio arrogante, é possível até dizer arrogante. Eu, por exemplo, eu já era profissional, já era registrada jornalista profissional. Tivemos dificuldades. A Associação Cearense de Imprensa nos deu as suas salas para funcionar a administração do curso, secretaria, parte de almoxarifado, essa coisa. E uma sala para as aulas noturnas. O nosso currículo abrangia disciplinas de conhecimentos gerais, e através delas nós tivemos a chance de ter os melhores professores da época em psicologia social, em sociologia, em história da imprensa, história do pensamento científico filosófico, em opinião pública, porque são professores que vieram dos cursos de História, de Letras, de Ciências Sociais. Então, nós tivemos o Moreira Campos, a Dizia Sá, Luísa de Teodoro Vieira, Pedro Paulo Montenegro, Arthur Eduardo Benevides, Eduardo de Ataí Bezerra de Menezes, das Ciências Sociais. Então, nessas disciplinas chamadas de conhecimentos gerais, nós tivemos excelentes professores. Tínhamos as chamadas disciplinas específicas, que ética, jornalismo e ética, volto a falar em opinião pública, uma interessante disciplina que não existe mais nos currículos atuais, eu acho. Opinião pública, jornalismo especializado, técnica da reportagem, e então nós tivemos a chance de ter os melhores profissionais da imprensa do Ceará dando aula para nós. Ou seja, profissionais que não detinham a sua formação de nível superior em comunicação social, mas eles eram formados em direito ou em filosofia, nessas 2 áreas. Mas tinham para nos oferecer uma grande experiência. Então nós tivemos o Flávio Ponte, J.C. Alencar Araripe, nós tivemos o Faria Guilherme na parte de revisão, que era conhecido como o melhor revisor da imprensa do Ceará na época. Nós tivemos, então, os melhores chefes de reportagem, os melhores pauteiros como nossos professores, nas chamadas disciplinas especiais, nas disciplinas técnicas. Então, a experiência deles, o conhecimento do dia a dia da profissão tudo isso fez com que nós, da primeira turma, tenhamos tido a chance de conviver com excelentes professores. E veio a segunda turma, em 1967, em 1968, 67, já a ACI chegou junto da reitoria e disse: não podemos mais acolher o curso, porque nós não temos espaço. Então, vai começar aí a nossa longa caminhada em busca de um lugar para ficar, né?
viemos para o Centro de Cultura Portuguesa, porque o Carlos Dauge, nosso grande coordenador, professor também, era coordenador da cultura portuguesa, então ele disse, vamos levar para a cultura portuguesa. E da cultura portuguesa, em 1968, nós caminhamos por essa avenida da Universidade, invadimos e ocupamos um prédio da Universidade, lá na Barão do Rio Branco, onde funcionava o curso de odontologia. E lá ficamos por um bom tempo. Depois, definitivamente, nos deram esta casa aqui, que foi da antiga engenharia e que o curso ocupa até hoje, e daqui irão para o PC futuramente para o Instituto de Cultura e Artes, não é verdade? Mas os primeiros tempos foram tempos difíceis, mas foram tempos de uma grande aprendizagem, tanto na relação do curso com a reitoria, que nós éramos vinculados à reitoria no início, e administrados pela Faculdade de Ciências Sociais. Então, nós tivemos grandes dificuldades, mas tivemos grandes conquistas. Nós, da primeira turma, João Batista Lima Cavalcante, professor excelente de português do ensino médio, era professor do Estado, deve estar aposentado. Ele e eu fomos para Belo Horizonte em 66, já, entendeu? No primeiro ano, já fomos nós para um congresso de estudantes de jornalismo. E foi muito interessante. E nós trouxemos o congresso de 67 para o Ceará. O Centro Acadêmico Tristão de Ataíde já estava criado e no curso, através dele, se participou bastante no movimento estudantil. De modo que nós tivemos grandes dificuldades em relação a espaços, mesmo em relação a professores, mas nós tivemos grandes conquistas. Com o nosso esforço, nós tínhamos o Jornal Laboratório, feito com a maior dificuldade, mas tínhamos. E aí tínhamos o respaldo da imprensa universitária. Nós fazíamos o possível para aprender rádio, o que é radiojornalismo. Então, nós íamos para as emissoras de rádio. E me lembro bem que, para a gente saber o que era telejornalismo, nós éramos 5, já no último ano. E então, o João Batista tinha um Fusca. Então, nós nos colocávamos, os 5 alunos, dentro do Fusca do João Batista, chamávamos o Alcides Pinto, que era o professor de telejornalismo, dizia, olha, nós 5 estamos aqui, você vai dar nossas presenças e nós vamos lá para a TV Ceará, para o João Ramos nos dar uma aula de televisão. E assim era feito. O João Ramos, que na história da televisão do Ceará é uma figura que está para a televisão, como o Demócrito Rocha está para o jornalismo impresso, o Chateaubriand está para a televisão no Brasil, né? Então, o João Ramos era um profissional que entendia tudo de televisão. E quantos bons ensinamentos ele passou para nós, explicações, etc. Então, era essa turma de pessoas maduras que fez com que o curso, já em 1966 foi o primeiro vestibular, em 1967 já veio a segunda, em 1968 a terceira, e 68 foi o ano da nossa invasão aqui ao prédio da Barão do Rio Branco. Então, essas 3 turmas, esses 3 grupos, todos eles participavam ativamente do movimento estudantil, de todos os movimentos do período, né? Só que você desse um gancho dos 45 anos. Hoje. Olha, tudo na vida é o fruto, é o resultado do seu tempo. Hoje me perguntam, como é que era o jornalismo da sua época? E eu gosto muito de ser entrevistada sobre o assunto. Por quê? Porque eu vou dar testemunho de um tempo que eu vivi e não um tempo que eu ouvi falar. Então, porque eu vivi, eu gosto de falar sobre o que eu vivi. Então, o jornalismo, como qualquer outra atividade, ele é o retrato da sua época. Entendeu? Ora, eu fiz jornalismo no jornal O Povo, fiz rádio na Rádio Verdes Mares, na Rádio Assunção, na década de 1960. E na Rádio Universitária, onde eu fui diretora executiva há 5 anos, mas
a minha paixão, a minha grande paixão é jornalismo impresso. Então, o que é que eu vejo hoje, a diferença de hoje para aquele tempo? Naquele tempo nós retratávamos o meio social. Naquele tempo, hoje é mostrado, é noticiado, é criticado, é medido e contado tudo aquilo que é deste tempo. Então, havia um bom jornalismo na época, como há um bom jornalismo hoje. Tudo depende da competência que você tem no domínio da sua profissão. Nós tínhamos excelentes profissionais na época, temos excelentes profissionais hoje, saídos do curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará. Hoje você vê, Fortaleza tem 7 cursos, o da Federal, e 6 da iniciativa privada. Em todos eles estão ex-alunos nossos. Em todos eles estão ex-alunos nossos. Né? Então, o nosso curso foi a origem de tudo que está aí. A qualidade do profissional que está sendo colocado no mercado de trabalho é a medida da eficácia e da eficiência do curso. Tá. Entre hoje nas redações, que você vê muitas jornalistas, e na minha época era eu sozinha, no jornal O Povo, 68, 69, depois começaram a chegar as meninas que saíam do curso de comunicação. E é impressionante como a imprensa, na época, recebiam e tinham o maior respeito pelos que saíam do curso de comunicação da UFC. Nunca houve, a partir da primeira turma que terminou comigo, a Lúcia não se profissionalizou, entendeu? Eram 3 homens, nós 2. A partir da segunda turma, aqueles que queriam ser jornalistas e que chegaram nas redações, aquelas meninas eram muito bem acolhidas. Nunca houve rejeição à presença da mulher em redação aqui no Ceará. Pode ser que haja na questão do salário as diferenças, mas eu digo em termos de convivência, de distribuição de pauta, nunca houve segregação nenhuma. Mas eu, nas minhas comparações com o meu tempo de jornalista profissional, de redação, de ir para a rua, de fazer coberturas das mais diversas, e o tempo de hoje, eu sempre digo, há aqueles que se afirmam pelo seu talento, tanto ontem como hoje, como daqui para frente. Até nesta chamada mídia ligeira eletrônica, essa coisa rápida de internet e tudo. Vão permanecer aqueles blogs e aqueles meios que sejam feitos com competência. Entendeu? Não é a coisa aligeirada nem superficial que vai causar impressão. De modo que essa diferença ela é muito sutil. A imprensa era melhor naquela época do que hoje. Os jornais de então, até a década de 1970, eram jornais que tinham uma linha editorial que dizia: eu sou um jornal político, eu defendo os interesses da UDN, eu defendo os interesses do PSD, eu defendo os interesses da Arena, eu defendo os interesses da ditadura. Entendeu? Eu defendo a democracia. Hoje é muito permeado por todas e por várias tendências. Para mim era muito bom eu saber que estava trabalhando no jornal O Povo, que tinha toda uma orientação udenista por conta do Paulo Sarazate, que foi o seu condutor depois da morte do Demócrito Rocha, porque eu sabia que a linha era aquela. Então eu não iria afrontar a linha do jornal querendo defender os interesses do PSD, na parte política, né? Então, acho isso, essas comparações, têm que ser relativizadas, porque nós somos o retrato do tempo que estamos vivendo, do tempo político, do tempo econômico, do tempo social que está se vivendo.